Vamos falar sobre interrupção da gestação e aspectos psicológicos que envolvem a decisão. Meu nome é Simone Scremin, sou psicóloga e atualmente atuo no serviço de emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sou uma das responsáveis pela avaliação multidisciplinar das interrupções gestacionais previstas em lei em função da violência sexual. A minha ideia aqui é poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, mas principalmente fazer vocês entenderem como se deve, o que eu acho de importante, vamos dizer assim, no manejo dessas situações, como nós profissionais devemos manejar e o impacto disso no atendimento a essas mulheres. A ideia, então, é poder fazer com que vocês compreendam que a violência sexual, ela implica no sentido de que a gente possa auxiliar a fortalecer a vítima para evitar ou superar a violência. O que eu quero dizer com isso? Eu não, na realidade, é a normativa. A gente quer pensar que a violência sexual, assim como a violência doméstica, elas muitas vezes acontecem como um ciclo e que nós profissionais precisamos auxiliar para romper, ajudar a mulher a romper esse ciclo. Ou, se não for um ciclo, se for um caso isolado, que a gente possa, então, auxiliá-la a pensar em superar esse momento traumático. E uma das formas disso acontecer é empoderá-la, para que ela tenha autonomia, né, para decidir o que ela deseja e também para mudar a situação de violência na qual se encontra. Eu trago aqui para vocês que toda a equipe multiprofissional ela é importante quando se fala sobre violência sexual e atendimento às vítimas de violência sexual. Desde os profissionais que são os da linha de frente, os enfermeiros e os médicos, mas também os de apoio, os psicólogos, os farmacêuticos, os assistentes sociais, os seguranças, os recepcionistas, todas as pessoas que trabalham no serviço que vai atender a essas vítimas são importantes para realizar o acolhimento a essas pessoas. Aqui eu trago um vídeo para exemplificar e a gente poder pensar. Cara que eu nunca tinha visto na minha vida tava tocando em mim como se eu fosse nada, como se ele pudesse fazer isso. O que ele fez comigo ele não vai fazer com mais ninguém. Foi no dia 20 de dezembro do ano passado, 2019. Foi na confraternização do setor. Aconteceu dia 19 de julho de 2018. Eu entrei na sala. Eu lembro que ele pediu para mim pesar, pediu para mim deitar. E eu deitei. E eu lembro que ele ficou com uma mão subindo na minha perna
E ele foi subindo com uma mão e vindo para o outro lado para medir minha pressão. E aí eu pedi para ele, falei, não faz isso comigo, por favor. Então, quando eu cheguei já veio o primeiro, né? Ele já veio por trás. E aqui era fechado, enfim. Aí ele veio por trás aqui e colocou o dedo. No que ele colocou o dedo, né? Ele tava forçando e eu forcei para trás, porque eu assustei. Então aí já rasgou. Aí abriu completamente a minha perna. Ficou um clima chato. Depois que ele fez isso, todo mundo ficou em silêncio. Ele saiu pedindo desculpas e demorou um pouco para mexer de novo comigo, mas mexeu. Eu lembro que uma mão ele mexia aqui em mim, a outra mão ele segurava e fazia um movimento com a parte dele aqui do quadril, que eu sentia essa mão para mexer no membro dele. E aí eu puxava, ele levava a minha mão. Aí ele parou de fazer isso, ele veio perto do meu pé e começou a levantar. Eu estava de saia longa, ele levantou a saia e continuou passando a mão. E aí eu lembro que eu só chorava. Ele acariciou as minhas coxas bastante. Subiu na minha virilha, levantou a minha blusa, falou que a minha barriga era bonita, passou a mão na minha barriga, abaixou a parte da minha calcinha. Ele não penetrou nada, mas ele pegava em cima e apalpava. Aí eu lembro que eu pedi de novo, por favor, não faz isso comigo. A violência é mulher. Parece que isso daqui foi um alvará para todo mundo colocar a mão na minha perna e rasgar a minha calça. A gente estava cercado de cara que tinha tipo a idade do meu pai e dos meus avós, entendeu? Aí aí eu tava, né, tava aberta a calça, tava aberto o rasgo aqui, e aí eles começaram a tocar na minha perna. Acho que só ali o 7 tocou na minha perna. Eu fiquei completamente imobilizada. Tipo assim, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida tava tocando em mim como se eu fosse nada. Como se ele pudesse fazer isso. Ele ficava fazendo movimento na minha bunda e eu chorando. Me virou, colocou a mão dentro da minha blusa, pegou o meu seio. Eu lembro que ele enfiou aqui dentro, puxou meu seio para fora, falou que eu era boazinha, acariciou bastante meu seio e aí parou. Foi para a mesa dele, me deu um remédio, falou que aquele remédio era bom, acho que era para dormir. Eu lembro claramente disso, assim, você foi muito boazinha. Essa é a parte que rasgou quando eu cheguei, essa daqui tava quase fechada, ela não tava desse jeito. Ele chegou falando, você quer que rasga mais? Você quer que rasga, né? Vamos rasgar então. Aí ele pegou e rasgou. Aí eu peguei e segurei a mão dele, só que eu não conseguia falar direito, eu falava meio baixo. Eu fiquei
paralisada, não entendia. Parece que a gente era algum divertimento ali pra eles, assim, que eles podiam fazer o que eles quisessem com a gente ali. É como se a gente não fosse nada. Eu não sei o que passa na cabeça desses homens que acham que pode fazer qualquer coisa com a gente a hora que quiser. Como se a gente não fosse um ser humano também, como se a gente não merecesse respeito nenhum. Eu queria estar lá, eu queria ficar lá. Minha amiga estava lá, o meu amigo ia chegar lá. Por que eu não podia? Por que eu que tinha que ir embora? Eu fiquei 1 ano trabalhando lá, por que eu não posso ir na confraternização? Entendeu? Quando você... Conversando aqui numa roda. E aí ele chega por trás assim, aqui, já me agarrando já, e aqui assim, falando, vamos embora, vamos embora. Nisso eu assustei, empurrei ele e falei, você tá louco? E aí ele veio pra cima de mim pra me bater. Porque eu falei, me neguei a ir embora com ele. Eu lembro que eu vi a porta, abri e fui embora. Eu lembro que eu cheguei no carro, eu fiquei 1 hora dentro do carro. Meu sentimento de medo, fraqueza. Eu acho que eu imaginei um gigante, eu ali pequenininha. Comecei a me culpar depois, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu provoquei? Será que eu deixei? Será que é culpa minha? Eu achei que era a roupa. Lembra? Primeiro, quando tentei me justificar, falei, eu tava de saia, se eu tivesse de calça, ele não teria passado a mão. Mas a saia era comprida. No começo, até eu ir denunciar, eu achava sim que a culpa era minha. Eu estava, na época, com 106 quilos. Eu falava assim, ó, se eu fosse magra, ele não teria mexido comigo. Ou se eu fosse mais gorda, então assim, ó, não se sintam culpada. Não é a roupa da gente, não é a roupa, não é teu cabelo. Eu tenho que me privar porque homens não conseguem se comportar. Eu escuto às vezes pessoas falando ainda que, ela gostou. Tem gente que falou assim, por que eu demorei tanto? Eu não demorei tanto, aconteceu dia 19, dia 20 eu fui e fiz minha denúncia. Eu não demorei. E se falar, mesmo se eu tivesse com roupa indecente, não estava com roupa indecente, se eu estivesse, o corpo é meu, eu tenho direito. Que independente. Lá eu já sabia que eu queria denunciar. Eu recebi apoio para fazer a denúncia e aí eu fui. Eu lembro que eu fui na delegacia, dei o depoimento, contei tudo. É uma mistura de sentimento. Ódio de mim, ódio dele, com medo de ninguém acreditar. Aí a escrivã falou assim, a delegada quer te ouvir. Fiquei pensando assim, alguém acreditou em mim? Acho que Deus me usou mesmo. Ela foi e me orientou. Você quer até o final? Eu falei, quero, porque eu não sou boazinha. Eu falei, o que ele fez comigo, ele não vai fazer com mais ninguém. Quando foi em dezembro, já tinha ido 36 mulheres denunciar por causa da minha denúncia. Imagine quantas mulheres ele fez isso. Atualmente nós temos... Vítima dessa sociedade machista. Então a gente não é culpada. Nunca se sintam culpada. Se a gente não pediu, a gente não deixou acontecer. Eles simplesmente fazem, porque eles acham que eles têm direito, então não se culpem, denunciem, sejam fortes, né? A justiça não foi feita se a gente pensar em coisas materiais, mas eu tô pensando em o que foi feito para as outras vidas, né? Ele não mexeu com mais ninguém, glória ao Senhor por isso. A gente precisa ter fé, né? Fé a gente não vê, mas a gente crê, né? Acredita que você vai conseguir,
né? Nós podemos tudo, né? Abre a sua boca, denuncie, né? Não fique com medo. Vai vir alguém para te ajudar. Sempre vem, né? Isso já se passou o quê? 2 anos e eu tô aqui firme e forte. Esse vídeo, que foi editado por mim de uma forma bem caseira, assim, depois eu vou compartilhar, ali o vídeo completo para vocês acessarem, tá no YouTube, aí fácil acesso. Os primeiros não tínhamos tempo de olhar tudo. Eu acredito que se foi a primeira vez que vocês... cara que eu nunca tinha visto na minha vida tava tocando em mim, como se eu fosse nada. Quanto isso é intenso. Como se ele pudesse fazer isso. O que ele fez comigo, ele não vai fazer com mais ninguém. Porque a fala é revivência. Colocar em palavras, de certa forma, é tu contar pra ti mesmo. E no momento que tu conta algo que muitas vezes tudo que tu quer é poder esquecer, de alguma forma isso faz com que a gente relembre essa situação de violência. Então por isso a gente tem que ter tanto cuidado ao atender essas pessoas, porque elas estão muito sensíveis e muito mobilizadas. Elas estão, como eu digo, a flor da pele. O sentimento está exposto, a ferida está exposta. E nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos trabalhar com isso de forma muito sensível e muito acolhedora, para não agravar ainda mais esse ferimento. E infelizmente... Foi no dia 20 de dezembro do ano passado, 2019. Foi na confraternização do setor. Aconteceu dia 19 de julho de 2018. Eu entrei na sala. Eu lembro que ele pediu para mim pesar. Saiu uma pesquisa, feita pelo Instituto Patrícia Galvão, que diz, que 99% das mulheres têm muito medo de ser vítima do estupro. E um dos motivos é esse, porque o estupro ele está perto de nós. Ele não acontece em lugares que nós não conhecemos. Não é só na periferia, Quando se trabalha com situações de violência sexual, a gente percebe que os estupros acontecem em lugares que muitas vezes nós frequentamos. Eu escuto relato de lugares que eu frequento, de situações que eu já vivenciei e que eu poderia ter sido estuprada. E pela sorte não fui, mas poderia ter sido comigo. Isso assusta, isso causa uma certa identificação. E aí, às vezes, a gente questiona, o como a gente vive e o que a gente faz, Como se a gente pudesse prevenir isso, E, infelizmente, o que a gente percebe é que as situações, muitas vezes, saem do nosso controle. Então, 78% afirmam ter muito medo de ser vítimas de violência. 92% dos homens têm medo que sua filha, mãe, esposa ou namorada sejam vítimas do estupro. 82% dos abortos as pessoas consideram que podem e devem ser permitidos em caso de estupro. Isso nos diz alguma coisa do que a população vem pensando. A gente pode ser contra o aborto, mas quando a gente pensa numa situação de violência sexual, na maioria das vezes a gente é a favor, porque a gente percebe que o sofrimento é tamanho que uma criança só teria a sofrer, ou muitas vezes sofre.
né, com situações de manter a gestação. Isso tem que ser muito planejado, isso tem que ser muito pensado, mas esse é um direito da mulher. É preciso compreender que ninguém merece ser estuprada. O agressor e não a vítima é responsável pela agressão. E que a vítima fez, sim, as melhores escolhas possíveis para sobreviver àquelas circunstâncias. E no relato do vídeo a gente percebe o quanto as duas fizeram escolhas adequadas para aquele momento que elas estavam vivenciando. Foram as escolhas certas? Não sei, mas foram as escolhas possíveis. A mais velha diz: eu me senti pequenininha perto daquele monstro, porque o medo toma conta da gente e a gente não consegue sair do lugar. A mais jovem acreditava que teria o direito de confraternizar com seus colegas de trabalho, e ela tinha esse direito. Quem não tinha o direito eram os homens machistas que achavam que o corpo dela era direito deles. Nós temos que, no atendimento às vítimas de violência sexual, adotar uma postura e uma atitude de cuidado e atenção. Como eu disse, as mulheres estão com a sua sensibilidade à flor da pele. Elas hesitam muito em procurar o profissional de saúde, porque elas têm muito medo do julgamento. Elas sentem muita culpa pelo que aconteceu, apesar de não serem culpadas. Então a gente tem que ter, sim, cuidado, atenção, carinho. A gente precisa propiciar uma comunicação efetiva e uma escuta qualificada. E aí eu sempre brinco, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então escute mais, escute atentamente, fale menos, fale o que for estritamente necessário. Fale aos poucos, porque a mulher está muito ansiosa. E quando a gente está muito ansiosa, a gente tem dificuldade de captar todas as informações. Então, a gente precisa informar tudo o que será realizado em cada etapa, mas repetir em cada etapa qual vai ser a próxima etapa. Porque se tu contar tudo que vai acontecer no início, lá no final ela não vai lembrar mais. E ela tem que se sentir acolhida e que possa realmente perguntar e que a gente esteja pronto para esclarecer as dúvidas, mesmo que essas informações já tenham sido ditas, porque a mulher não processa da mesma forma, porque está numa situação traumática. A gente tem que evitar a revitimização. Ela não precisa contar o que aconteceu para todo mundo. Ela precisa contar para uma pessoa. Os próximos atendimentos não precisam ser relatados. Não se precisa contar de novo o evento traumático. E a gente precisa respeitar a autonomia. O que é isso? É o que ela quer fazer e como ela quer fazer. Mas para a gente poder respeitar a autonomia, a gente vai precisar escutar essa mulher e escutar atentamente. Fazer com que, não o que o nosso ouvido quer, o que o nosso juízo crítico quer, o que a nossa moral quer, mas o que ela quer. Qual é o desejo e a vontade dela. E eu sempre digo, uma mulher na situação do aborto legal vai buscar um serviço de interrupção da gestação, nem sempre tem a certeza de que quer interromper. Muitas vezes é no nosso atendimento que ela se questiona e que ela pensa sobre isso. A gente tem que ter claro que o nosso atendimento não pode ser algo que vá piorar a situação que já está muito ruim dessa mulher. No atendimento médico, e aí eu falo de uma forma geral, obviamente, porque não sou médica, mas eu penso no que eu posso, né, contribuir para o médico ou para a médica. A gente tem que ter um ambiente privado, que ele possa ser aceito,
né? E que possa ser permitido à mulher estar com acompanhante, se isso ela quiser. A gente precisa explicar todas as etapas do atendimento, como eu disse antes. A escuta respeitosa e mínima manipulação necessária. A permanência mínima de profissionais na sala. E por que eu falo isso? Por muitos locais e hospitais, e eu sou de um hospital universitário, tem muitos profissionais que atendem com seus alunos, e isso tem que ser minimizado. A gente não pode ter uma sala recheada de pessoas, porque isso vai intimidar essa mulher. A gente tem que sim solicitar a coleta de exames, e aí não estou eu aqui para dizer quais são os exames, isso a equipe médica sabe. A gente precisa, né, enquanto equipe de saúde, porque aqui eu falo também do farmacêutico, fornecer as medicações necessárias, a anticoncepção de emergência para evitar, né, a interrupção da gestação, a questão da gestação em si e as profilaxias necessárias. A gente precisa, enquanto profissional da saúde, farmacêutico, orientar o uso das medicações e os cuidados e informar sobre a possível interrupção legal da gestação, caso isso aconteça. A gente precisa preencher o SINAM e a reposição dos antirretrovirais. Isso é função do médico. Não queira que a assistente social preencha. Não queira que o enfermeiro preencha. Isso é responsabilidade de vocês. A gente precisa registrar em prontuário o atendimento. E é importante ter informações completas. Por que eu digo isso? Porque normalmente eu vou atender depois do médico. E se eu tenho um relato do que aconteceu de forma concisa, eu não vou precisar perguntar o que aconteceu. Mas caso eu não tenha essa informação, eu vou precisar perguntar o que aconteceu. E o médico também tem responsabilidade de fornecer os retornos ambulatoriais, caso caiba, ou encaminhamentos para que isso possa ser feito fora do hospital. Então, quais são as consequências da violência sexual? A saúde física e a saúde mental. A saúde física, a gente tem risco de infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, e a gente tem a gravidez indesejada. E saúde mental, a gente tem o transtorno do estresse pós-traumático, a ansiedade, a depressão, o trauma psíquico e muitas vezes as queixas somáticas. E eu diria que a gravidez indesejada, ela não está só na saúde física, ela está nas duas, ela está junto. Porque uma pessoa que fica grávida de uma situação de violência sexual, emocionalmente ela vai ficar muito mais mobilizada. É a concretude da cena. É de forma concreta, eu estou grávida de uma situação de violência. Então, a gravidez indesejada em si é algo que gera muito sofrimento. E muitas vezes as mulheres precisaram, né? E Anne Alvarez fala isso de uma forma muito bonita. As mulheres que sofrem violência, ou as pessoas que sofrem muita violência, muitas vezes elas precisam esquecer para conseguir depois elaborar. Então, de alguma forma, a gente tem que guardar aquilo com a gente emocionalmente. E depois, quando isso já estiver menos à flor da pele, vem à tona. O que acontece? As mulheres tendem a tendência a esconder que foram estupradas delas mesmas. E aí se deparam com a gestação e não tem mais como esquecer. Isso vem à tona. Isso é dito. Isso é falado. Isso é visto com alterações no corpo. Então o impacto disso é muito grande. O que a gente tem em números? Que 208 milhões de mulheres ficam grávidas no mundo inteiro. 123 milhões, ou 59%, tem uma gravidez que é planejada ou desejada. Mas dessas
41% não são desejadas. E, obviamente, eu estou falando aqui de gravidez geral e não de gravidez vítima de violência, porque muitas mulheres ficam grávidas, mas não desejam. Mas essa gravidez é fruto de uma relação sexual consentida e não só de situações de violência sexual. A gravidez indesejada versus o aborto, né? O que é, né? O que é essa situação, né? Nem toda situação de gravidez indesejada é permitida no Brasil realizar o aborto. Nós não temos um aborto consentido, assim, legalmente. Então, quando a gente fala de aborto seguro no Brasil, a gente tem que pensar na legislação. E o que a legislação nos diz? Que tem 3 casos que são permitidos: casos de estupro, violência sexual, para casos em que há risco de vida materna, então para salvar a vida de uma mulher, e casos de anencefalia. São essas três situações que permitem que a gente possa interromper a gestação. Não existem, né, registros oficiais no Brasil, no banco de dados, em relação ao aborto legal. Então, a gente só tem aquele 41% que é de forma geral. Os hospitais, eles subnotificam situações de abortamento, conforme previsto em lei. A qualidade dos registros e notificações variam conforme o serviço, e por isso que eu reforcei tanto o SINAM, a importância do preenchimento dele. Parece existir poucos casos, porém, grande parte das mulheres elas não conseguem ter acesso aos serviços. E se vocês pensarem na região de vocês, eu gostaria que vocês fizessem um levantamento, né, de quais locais fazem interrupção legal da gestação. Muitas vezes a gente não sabe, e eu tenho colegas minhas atualmente que começaram a saber, né, que nós do hospital éramos referência, ou que existiam referências no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu resido, que tinham locais que faziam isso. As pessoas não falam disso, as pessoas não sabem disso. Então, nós temos o mapa do aborto legal, que traz alguns dados em relação ao Brasil como um todo, e vocês podem achar ali a região de vocês, né? Eu deixo aí o site para vocês terem acesso, e o que a gente sabe, né? Ali está escrito, né, atualizado esse ano, né, em 2022, que nós temos 73 locais, né? Os artigos ali, porque ali tem descrito quais são os locais que fazem interrupção legal da gestação. Então, em 2018, a gente tem alguns dados, né? Dados de violência sexual do DataSUS, que é dos serviços de saúde, e do Anuário de Segurança Pública. Vocês vejam que nós temos uma porcentagem de 50% de diferença entre aquele que é da segurança pública e aquele que é da saúde. Então, muito mais eles vão para os órgãos de segurança do que para os serviços de saúde. A gente tem uma porcentagem de 53% dessas violências ocorrem em crianças de até 13 anos de idade. E 50% dessas pessoas que foram vítimas de violência sexual são negras. E desse dado, né, dessas situações de violência, 7% de mulheres ficam grávidas em função da interrupção da gestação. E pensando nisso, eu vou trazer no próximo slide novamente um vídeo que nos exemplifica o impacto emocional de uma gestação não desejada.
Eu saio tarde do trabalho. Eu sempre saio tarde e de noite, assim, né, e principalmente no inverno, né, sempre é muito escuro, né, e eu preciso andar 2 quadras até a parada de ônibus quando eu volto. E aí, nesse dia, não tinha ninguém na parada, tava muito frio nesse dia e a parada tava vazia, né, e eu fiquei ali esperando o ônibus. Aí eu vi, passou um tempo assim, eu vi dois homens caminhando na minha direção. Eu fui numa festa na casa de um colega do colégio. E nunca achei que fosse acontecer alguma coisa ruim lá, sabe? E me lembro também que de noite, depois que a minha mãe dormia, meu pai ia lá pro nosso quarto. E daí eu dizia pra ela assim que eu não queria ficar perto dele, sabe? Que eu queria ficar longe. Mas ela achava que era bobagem, que era coisa da minha cabeça, né? E foi que quando eu tinha 14 anos, 14 assim para 15 anos, eu fiquei grávida pela primeira vez, né? Grávida do meu pai. Eu comecei a fugir dele, né? Aí eu ficava na rua, sabe? Assim, até tarde. Assim, o máximo que eu podia, eu ficava na rua. Assim. Ficava andando, às vezes eu ficava assim na parada do ônibus, né? Esperando. Só que ele ficava me esperando. Quando eu chegava em casa, ele estava acordado. E aí ele me batia. Quanto mais tarde eu chegava, mais ele me batia, sabe? E a minha mãe ainda disse assim que era melhor aquilo ali não sair dali de dentro de casa mesmo, sabe? Não podia falar. Tu tá indo pra onde? E aí eu vi que ele tava com uma arma. E aí ele disse pra eu não correr, pra eu não gritar, que senão ele atirava em mim. No início eu achei que eles iam me assaltar ali, que eles iam levar minha bolsa, o celular. Na hora que eu cheguei, o pessoal já tava meio bêbado. Já tava até meio louco, assim. E eu fui entrando no clima e bebi um pouco também e tal. Até que eu comecei a passar meio mal. E fui no banheiro. E aí eu vomitei, tava meio tonta. Aí alguém me levou pra um quarto. E eu apaguei. Um deles me jogou no chão, me empurrou assim, eu caí no chão e aí ele arrancou a minha calça, tirou minha calça assim com força, sabe? Ele tinha muita força. Aí eu acordei quando estavam tirando minha roupa. Era esse menino. Aí ele foram embora, me deixaram ali. Eu me vesti e fui caminhando assim, embora meio tonta assim, machucada, né? Fui pra casa. Esse menino era meu colega desde sempre. Desde o pré. Só eu tinha uma amiga ainda que continuou sendo minha amiga. E ela, um dia, depois de um tempo já, ela me chamou
Disse, olha, eu quero te mostrar uma coisa. E ela veio com aquele vídeo no celular dela. E o vídeo era eu. Deitada lá, sem roupa. E aí eu vi que não era só aquele menino. Tinha mais gente, sabe? E eles ficavam rindo e... E não era só gente da escola também, sabe? Estima que são 22 milhões de abortos feitos sem segurança no mundo. A cada 5 mulheres, pelo menos uma já fez aborto irregular. Quando eu cheguei nos 18 anos, eu fiquei grávida de novo, sabe? Dele. Só que daí não dava mais para fazer aborto lá na clínica, não tinha dinheiro nem nada. E eu tinha ouvido falar que tem mulher que faz assim aborto de agulha, né? Agulha de tricô. E daí eu vou fazer isso, né? Peguei uma agulha e fiz, né? Enfiei lá. A minha mãe me ajudou, assim. Ela foi lá e me ajudou. Só que não deu certo, sabe? Não deu certo mesmo, assim. Foi muito sangue. Eu só me lembro disso, assim, que era uma sangueira desgraçada e que aí depois a minha mãe me levou para o hospital. Assim, eu desmaiei e cheguei lá desmaiada. Das mortes maternas do mundo inteiro a cada ano se dão por causa desses abusos, sem segurança. Comecei a me sentir mal, assim, enjoada e meio tonta. Até que meus pais decidiram me levar para o pronto-socorro. E aí me examinaram e descobriram que eu estava grávida. Eu resolvi fazer um teste daqueles de farmácia, sabe? Aí eu estava no trabalho, comprei o teste e fiz, né? E aí deu positivo. Eu estava tremendo, assim, eu fiquei branca, sabe? Eu não... E uma amiga minha, uma colega minha do trabalho viu, né? E perguntou o que estava acontecendo. E aí eu me abracei nela e aí eu contei para ela, sabe? Pela primeira vez. Eu quis contar essa história, sabe? Para tentar ajudar outras mulheres, sabe? Que estivessem passando pela mesma coisa. Quando aconteceu comigo, eu achava assim que não tinha nada para fazer, né? Que não tinha saída. Hoje eu sei que tem, hoje eu sei que eu posso ir para algum lugar, que eu posso pedir ajuda. Né? Então eu queria que as outras mulheres soubessem que dá para fazer isso, assim, que dá para pedir ajuda. É isso aí. Tô livre. Então, esse recorte, né, desse documentário traz um pouco de relatos que são muito parecidos com os relatos que eu escuto, né, no ambulatório da interrupção legal da gestação, e que acredito que quem trabalha com isso sabe do quanto isso é verdadeiro e do quanto as mulheres precisam ser escutadas, ser validadas enquanto seu desejo, ser respeitadas enquanto seu desejo. Nós, profissionais da saúde, temos obrigação ética de poder acolhê-las, de poder respeitá-las.
E se nós temos objeção de consciência, Eu que saio, nós eu possamos saio tarde do fazer trabalho. o encaminhamento de Sempre saio forma tarde adequada. e E é importante que de vocês saibam noite, que assim, o profissional pode principalmente no ter inverno, objeção de né? consciência, mas Sempre é o muito hospital e o escuro local e não pode. eu preciso andar 2 Precisamos ter quadras até a pessoas que parada de são ônibus referência para esse quando eu volto. E atendimento, porque aí, não são nesse atendimentos dia, fáceis. não tinha ninguém na São parada. intensos, são Tava muito sofridos. frio nesse Não dia é fácil e atender a parada e tava escutar vazia. a intensidade, Eu né, fiquei do ali sofrimento dessas esperando o ônibus. mulheres. Aí E o que me deixa eu vi mais que passou um tempo assim, eu vi tranquila em dois homens relação caminhando na a minha trabalhar com direção. isso Eu fui é a numa certeza festa de na que eu casa de estou um no caminho colega certo e que estou oportunizando do colégio. uma melhora, ou Eu nunca ajudando um achei que pouquinho essas mulheres fosse a acontecer terem alguma um pouco coisa menos de eventos ruim lá, traumáticos ou sabe? pós-traumáticos. E Isso é visto numa eu pesquisa também. recente que foi feita, que a palavra alívio foi a mais utilizada, né, pelas mulheres que realizam um aborto. 95% delas acreditam ter tomado a decisão correta. Nós estamos, ao atender situações de violência sexual, tendo como meta oportunizar que elas possam se sentir aliviadas. E nós, enquanto profissionais da saúde, temos que entendê-la da sua forma singular. Cada mulher vai reagir de um jeito. Umas vão estar mais impactadas, outras menos impactadas, no sentido da expressão disso. Mas não quer, da expressão corporal disso, chorando, não chorando, mas não quer dizer que elas não estejam sofrendo. São formas diferentes de vivenciar o mesmo evento traumático. Era isso, gente. Queria agradecer vocês em nome do Coletivo Educação e Saúde. Até a próxima. Comentem, né? Falem ali o que vocês acharam dessa minha aulinha, ou minha aula, digamos melhor. Beijo, tchau.